Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Unidade ou traição? Ecumenismo bíblico existe? Ecumenismo e o altar da unidade que prepara o caminho para o fim. Esse é o tema, meus amados irmãos e amigos, que estaremos desenvolvendo nessa 17ª live dentro da jornada de transformar que nós iniciamos no dia 9 de janeiro deste ano de 2026. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Hoje a nossa apresentação está sendo na forma de vídeo, porquanto estaremos em viagem para a zona rural e estaremos sem internet. Estaremos refugiados, não é? Em pleno contato com a natureza, em contato com Deus e com a nossa família e em oração por você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E da mesma forma, esteja também em oração por nós. Vamos estar irmanados, unidos em oração ao único Deus verdadeiro, mediante o seu divino Filho. Que alegria estarmos juntos. Que o Eterno seja louvado e engrandecido o seu nome. Unidade ou traição? Ecumenismo. O altar da unidade que prepara o caminho para o fim. Esse é o tema que nós estaremos estudando, como já dissemos, dentro da nossa jornada de transformar espiritual e que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família e creio que também na sua vida e na vida da sua família. Portanto, compartilhe o link deste vídeo, desta live, não é? Que não vamos ter uma interação, mas as perguntas que você tiver, encaminhe para nós, para o nosso WhatsApp, e nós estaremos respondendo a você com muita alegria. Então, o que a palavra de Deus nos apresenta sobre ecumenismo? Na realidade, a Bíblia não fala em ecumenismo. A Bíblia fala de unidade, sim, mas de uma unidade em torno da verdade, e não em torno de qualquer Deus, entre aspas, ou qualquer doutrina. O ecumenismo moderno, ele fala muito de amor, fala de paz, de tolerância, mas na prática, muitas vezes, significa abrir mão da verdade, a verdade bíblica, para não desgastar ninguém, para não prejudicar relacionamentos. Claro que a gente deve ser amigo das pessoas, tratar todos bem, mas no que respeita à palavra de Deus, nós não podemos negociar. A pergunta central dessa mensagem que estaremos apresentando aqui a você é: quando a unidade deixa de ser obediência a Cristo e passa a ser traição ao Deus único, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Maria também, e ao seu Filho Jesus Cristo, Yeshua, ou Yehoshua, Hamashia, o Messias, os quais derramam sobre os fiéis o seu precioso Espírito Santo, Ruá, Hakodesh, o sopro do Todo-Poderoso. O objetivo da mensagem é diferenciar
unidade bíblica, de unidade ecumênica. E a pergunta que queremos fazer aqui é: a quem estamos sendo fiéis? À palavra do Eterno ou ao sistema religioso? É isso que nós precisamos entender durante esta mensagem. Que o Eterno guie a você e a mim também, para que sejamos guiados em toda a verdade. A pergunta central que está diante de você e de mim é: quando a unidade deixa de ser vontade de Cristo e passa a ser traição ao Deus único, a Yahvé, ao seu divino Filho Yeshua, que derramam o seu precioso Espírito Santo, Ruach HaKodesh, de que lado devemos ficar? Do lado do sistema religioso? Tudo bem que, se você tem uma igreja, uma religião, você ama as pessoas que estão lá, ama o pastor, não há nenhum erro nisso. A gente deve amar, sim, a todos. Mas se essa unidade compromete a verdade, você deve continuar nesse sistema? O que foi que Martinho Lutero fez? O que foi que João Calvino fez? John Hus, Wycliffe e tantos outros, Zwinglio, fizeram quando um dia eles perceberam que a sua igreja ensinava uma coisa e a Bíblia ensinava outra. Qual foi a decisão que eles tomaram? Vocês lembram? Por exemplo, Lutero, ele foi colocado na parede, né? Mas ele disse: olha, se vocês me convencerem que eu estou errado com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tudo bem, eu me retrato. Mas fora isso, eu não posso me retratar. Eu ficarei com a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Então, esse é o ponto que está diante de você e diante de mim também. Mas o que é ecumenismo? Ecumenismo é um movimento que busca a união das igrejas cristãs e depois também das religiões, né? O budismo, o taoísmo, o islamismo, o cristianismo, enfim, tudo isso que eu falei e muito mais é uma malha muito complexa, é uma grande complexidade de religiões e de seitas que estão envolvidas nisso, em torno de uma cooperação visível. É isso que significa ecumenismo. No início, parecia apenas uma tentativa de superar divisões históricas. Depois, tornou-se um projeto de unidade doutrinária mínima. Então, pontos comuns de doutrina. Então, a gente vai ficar aqui com esse corpo comum de doutrinas. Vamos esquecer as outras que nos distanciam, as que nos dividem. Então, no princípio foi assim. Nesse movimento, aquilo que é incômodo, entre aspas, se deixa de lado. Por exemplo, qual é o dia de guarda? É sábado, é domingo, é sexta-feira? Ah, vamos esquecer um pouco isso aqui. Vamos considerar, não é, o domingo, não é? Porque a maioria, já desde muito tempo, os pagãos, eles adoravam o sol no domingo, não é? A maior parte do cristianismo no domingo. Então, por que não o domingo? Então, esquece o sábado. Aí, não é porque o sábado é uma coisa menor. Então, assim as coisas vão acontecendo no ecumenismo. E a grande questão que nós temos é a unidade em torno de quê? Foi sobre isso que Jesus falou, da palavra inspirada ou de resoluções humanas, concílios, né?
e compromissos políticos e religiosos também. Então, é isso que está diante de nós. O discurso trata de paz, diálogo, cooperação, mas a grande questão que está diante de você e de mim é a unidade em torno de quê? Né? Jesus era ecumênico, os apóstolos eram ecumênicos, Maria era ecumênica, os profetas eram ecumênicos, entende? Então, vamos buscar essas informações na palavra de Deus, para que a gente possa chegar a uma compreensão, ok? Então, o Concílio, ou Conselho Nacional, o Conselho Mundial de Igrejas, né, tem muitos membros, em torno de 365 igrejas estão reunidas nesse Conselho Mundial de Igrejas, aí abrangendo todos os continentes, né? A África, a Ásia, não é? O Caribe, Europa, América Latina, o meio oeste, enfim, as Américas. Então, todo o mundo está envolvido no ecumenismo. Então, o que é que nós temos aí? É a unidade bíblica versus unidade ecumênica. Jesus tratou de ecumenismo, ou ele falou que era para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Natureza, caráter, não é? Então, é isso que a palavra de Deus apresenta. É essa a unidade que Cristo fala em João, capítulo 17, verso 21. Ok? Então, Cristo fala, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é um texto já do apóstolo Paulo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 13. Então, essa é uma unidade de que fala a palavra de Deus. Mas unidade de quê? Unidade de fé, unidade, não é? Ao conhecimento do Filho de Deus, não do Deus Filho, que a Bíblia não trata sobre um Deus Filho, até que cheguemos a ser homem perfeito, mulher perfeita, não é? Conforme o padrão de Cristo. É a medida da estatura completa de Cristo. É isso que Deus e Cristo querem para você e para mim também, tá? A unidade bíblica é tratada em Efésios 4, verso 13. Em resumo, a gente tem, como a gente acabou de ler, a unidade da fé, baseada em profetas, percebem? Apóstolos, e a unidade ecumênica. Se diz assim: não discutamos doutrina, não vamos discutir doutrina, não é? Só Cristo e o amor, não é? Mas qual Cristo a gente está seguindo? É Yeshua, Hamashia, o Messias, nascido de Maria, por obra e graça do Espírito Santo de Deus? Deus gerou ao nosso Senhor Jesus Cristo. E qual Deus? É Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Jesus, o Deus de Maria, ou o Deus do Concílio de Nicéia, desculpem, e o Concílio de Constantinopla. Então é preciso saber qual é o Deus, né? É o Deus Trindade, Deus com D minúsculo, ou o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Jesus. É isso, meus irmãos, que a gente precisa entender. O Deus da Escritura Sagrada. A Bíblia revela quem é esse Deus único, Yahvé, o seu
Divino Filho, Yeshua HaMashiach, que derramam o seu precioso Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o sopro do Todo-Poderoso, nunca uma terceira divindade, porque não existe um segundo Deus. Jesus Cristo é divino, porquanto filho do único Deus, mas ele não é um segundo Deus. E o precioso Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é o sopro do Todo-Poderoso, é como a palavra de Deus apresenta. Ruach, percebe? Então, não existe um único verso bíblico definindo, nos termos dos concílios, Deus trino. Não há isso na Bíblia como dogma central que é considerado pelo ecumenismo. Né? E a pergunta que fica para você e para mim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é correto o ecumenismo exigir esse conceito como condição de aceitação como membro, como condição de unidade, se não tem nexo com a Escritura Sagrada? É correto? É adequado? O que é que você acha? Escreva nos comentários deste vídeo, não é? Depois vamos responder essas perguntas. Se você não é ainda inscrito, inscreva-se no canal e não esqueça também de dar o seu like, por bondade, para que este vídeo chegue ao máximo de pessoas. O algoritmo do YouTube vai entender isso, né? E de outras plataformas. Então, dê o seu like. Isso é muito importante. O like não é para o pregador, é para a mensagem chegar mais longe. Concílios e dogmas. O concílio de Nicéia é famoso, né? Ou foi famoso em 325 depois de Cristo. Muita coisa foi decidida nesse concílio, não é? O domingo, que em 321 tinha sido estabelecido por Constantino, na forma de decreto, foi oficializado, foi trazido para o cristianismo em 325. Antes, os cristãos guardavam o Santo Sábado, os pagãos adoravam o sol no domingo, mas no Concílio de Nicéia, então, o domingo foi referendado, não é? Para o cristianismo, não mais só para o paganismo, mas também agora para o cristianismo. Né? E aí nós temos também, depois disso, né, em Nicéia, se lançaram as bases para a Trindade. Então, Jesus deixou de ser o Filho de Deus para ser o Deus Filho. Percebem? E a Bíblia não fala em Deus Filho nenhuma vez, como não fala também em Deus Espírito Santo nenhuma vez. Mas, no ecumenismo, isso é apresentado. As pessoas têm que aceitar isso, certo? E no concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, então a Trindade foi referendada e estabelecida plenamente, porque o Espírito Santo, o Ruach, o sopro do Todo-Poderoso, né, que é mostrado desde lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, não é? Cristo também soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, então agora o Espírito Santo passou a ser o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se você não conhece essa história, busque nas enciclopédias, veja na Wikipédia, veja em outras enciclopédias, né? Na Barça, na Delta Larousse e tantas outras que existem, né? Então, veja isso nos livros, bibliotecas. Então, o dogma da Trindade foi formalizado. E por que se diz que é um dogma? Porque o dogma não precisa de amparo bíblico, não precisa de textos bíblicos que fundamentem, porque não existem. Mas então ele é estabelecido assim como por um decreto ou uma decisão de um concílio, então ele passa a ser um dogma, não é? É algo para ser seguido, não é? Pelos fiéis, mas que não tem base bíblica, por isso que é um dogma. O ponto crítico que nós temos diante de nós é a base da fé e unidade. Então, o que é que nós realmente vamos seguir, meus irmãos?
a escritura inspirada ou decisões de concílios? Percebe? Se fala muito em os pais da igreja, Tomás de Aquino e tantos outros, né? É, meus irmãos, a gente vai seguir os pais da igreja ou é a palavra de Deus? Jesus disse: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Percebe? Então nós precisamos estar atentos a isso. Né? Aí, agora, a gente entra numa outra parte, que é a dos bastidores da Igreja Católica Romana e da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o ecumenismo. Mas por que essas duas igrejas? Porque elas estão muito unidas nos últimos anos, há algumas décadas. Né? Impressionante isso, né? Elas se uniram em cooperação, em diálogo, em medalhas que foram dadas, né? A Igreja Adventista deu, através do seu representante, não é? O pastor Bitt, deu uma medalha de ouro para o Papa. E o Papa depois também deu uma medalha de ouro para a Igreja Adventista. Então, é uma troca de favores, de amizade, não é, que foi se estabelecendo entre eles, não é? E, por incrível que pareça, essas duas organizações, não é, elas têm uma vida plena no ecumenismo, mas os nomes das duas não constam na lista de membros. Olha que coisa interessante, não é? Não constam os nomes da Igreja Católica, que coordena o ecumenismo, e a Igreja Adventista, que assessora as comissões do ecumenismo. Ah, não, nós somos apenas observadores. Dizem assim, mas observadores, alguns documentos eu tenho lido, dizem: olha, não é prudente que a gente seja membro, é melhor que a gente seja apenas conselheiros, não é? Que a gente seja observadores, não é? Mas não membros. Será que isso tem a ver com os membros fiéis? Que existem muitos membros fiéis em ambas as igrejas, e em todas as igrejas, não é? Membros dedicados, tementes a Deus, mas que ainda não têm um esclarecimento grande. E aí, se esses membros souberem, não é? Isso é uma prática muito assim da maçonaria. Então, olha, tudo que a gente faz aqui não pode ser contado lá fora. Então, tem que guardar segredo. Então, é algo assim, meio maçom, não é? Porque não pode falar o segredo, não pode dizer isso a todo mundo. A gente fica aqui nos bastidores, mas a gente não fala. Ah, tá. É algo assim impressionante, né? Tipo um mimetismo, não é? É, talvez o camaleão, ele tem uma prática assim, ele muda de cores e assim ele vai tocando a vida. Será que tem alguma coisa a ver com o camaleão? Não sei, não é? A católica, ela tem um protagonista, ela é protagonista no movimento ecumênico. Ela praticamente coordena isso, dá as diretrizes, não é? E tem uma influência global, religiosa e política. Então, ela coordena aí 1,5 bilhão de cristãos, não é? A Igreja Adventista é bem menor, tem 20 milhões de adeptos, não é? Mas estão muito juntas, não é? A Igreja Católica é a mais rica do mundo e a Igreja Adventista, embora tenha começado 1.700 anos depois, mais ou menos, não é? Alguma coisa desse tipo, ou 1.600, 1.700 anos, ela é a segunda igreja mais rica do mundo, possivelmente assim, próximo, né? Claro que a Igreja Católica é bem mais rica,
Mas a Igreja Adventista também tem uma soma incalculável de bens em universidades, empresas de seguradoras, seguro de vida, não é? E, inclusive, o seguro de vida é proibido pela profetisa adventista, mas a Igreja Adventista não só faz, como também ela vende seguros de vida. Né? E aí tem empresas de alimento, universidades, muitas escolas, hospitais, né? Escolas para pilotos de aviação, muita coisa. Então tem uma fábula realmente de dinheiro, né? Não chega aos pés da Igreja Católica, que tem quase 2.000 anos, né? Aí algo em torno de 1.700, 1.800 ou mais anos, e tem realmente uma abrangência maior. A Igreja Adventista não é membro, não é, pleno do Conselho Mundial de Igrejas, mas através de uma organização que ela estabeleceu, que é a ISLA, ela tem 2 membros lá que participam das comissões, né? Então, ela é membro, sim, mas não consta da lista de membros, porque através de membros da ISLA, ela participa das comissões ativamente, né? Impressionante. E aí nós temos um status de observadora em frentes ali dentro do ecumenismo. Representantes indiretos, né, em comissões, mas a pergunta que fica é a seguinte: prudência espiritual ou o jogo de bastidores para não assustar membros? É uma pergunta que fica para reflexão. E aí, nós agora relembramos de um episódio que aconteceu lá nos primórdios, está registrado no livro do Gênesis, não é? Logo depois do dilúvio. O objetivo de Deus era que as pessoas se espalhassem, elas ocupassem toda a terra. Mas eles disseram: não, nós não vamos fazer isso do jeito que Deus mandou. Nós queremos ficar todos juntos. Não é? Nós vamos fundar, então, vamos construir a Torre de Babel e ali nós vamos construir um nome. E quem sabe isso vai chegar lá pertinho do céu, não é? E as nuvens estavam ali por perto, não é? E cresceu bastante a Torre de Babel. Mas a Bíblia fala que Deus não estava satisfeito com aquilo, porque esse não era o seu plano. E quando ocorrem grandes ajuntamentos, não é? Aí nós temos problemas, né? E aí nós temos uma questão que tem relação com o ecumenismo, que é a diferença entre unidade e uniformidade. Né? A unidade é algo muito interessante, né? Mas a unidade em torno da fé pura, genuína, de Cristo, dos seus ensinos, do ensino dos profetas, cujo Espírito Santo que estava neles era o Espírito de Cristo, o apóstolo Pedro fala isso, não é? Então, a unidade valoriza a diversidade, certo? E o propósito comum. A unidade faz isso, valoriza a diversidade e o propósito comum. Enquanto que a uniformidade, que é o que está muito mais ligado ao ecumenismo, a uniformidade ela exige igualdade total e conformidade. Igualdade total e conformidade. Então, isso está relacionado com o ecumenismo, né? Que é diferente da unidade, de que Cristo falou para sermos um, como Ele e o seu Deus e Pai são um em pensamento, em natureza, em caráter, em propósito. Devemos, sim, buscar essa unidade, mas em Cristo Jesus e em torno da verdade que ele e o seu Deus e Pai estabeleceram desde sempre.
né? Então, há uma conexão entre Babel e o ecumenismo, a religião mundial, né? E Deus desfez todo esse aparato, não só a torre, como também os seus protagonistas, né? Quando ele diversificou as línguas para que eles, então, cumprissem o seu propósito e povoassem toda a terra. Louvado seja Deus por isso. Aí nós temos, então, a perspectiva profética. Gênesis capítulo 11, não é? Que trata da Torre de Babel, como nós já falamos um pouco para vocês. Depois vocês podem reler o que está lá em Gênesis capítulo 11. A primeira, entre aspas, religião mundial, né? Unidade, sim, unidade, mas sem obediência. Entende? Unidade sem obediência. Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, trata desses últimos dias que em breve nós estaremos vivendo, em que nós teremos um sistema religioso, político global. Nós teremos uma Babilônia espiritual que está sendo formado através do ecumenismo, não é? Cristianismo, judaísmo, quem diria, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo, e em torno disso as demais religiões, né? Que eles dizem ser monoteístas, mas não são bem assim, não é? Porque o cristianismo adora ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, não é bem um monoteísmo. Ah, sim, mas é porque os três são um. Eles explicam. Será? É isso que a Bíblia ensina? Não é? Claro que a Bíblia trata dessas três realidades. O único Deus, Yahvé, né? Trata do seu divino Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e trata do precioso Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, o sopro do Todo-Poderoso, sua glória, sua virtude, sua onipresença, e também do seu divino Filho, como está em João 14, 23, onde Cristo falou que se nós obedecermos, né, aos mandamentos do Eterno e os que ele transmitiu, que são os mesmos mandamentos, então eles dois viriam, aí o Consolador, e fariam nos fiéis morada. Louvado seja Deus por isso. Então, o Consolador, o Espírito Santo, Espírito de Cristo, conforme está em Gálatas 4, verso 6, porque sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, louvado seja Deus. Meus irmãos, então, Deus chama aos que estão nesse sistema babilônico, sai dela, povo meu. Seja qual for a denominação, se não segue os mandamentos do Eterno, é Babilônia. É Babilônia. E Deus chama amorosamente a você que ainda faz parte de qualquer sistema que tenha vínculo com Babilônia. Diziam antigamente que Babilônia era uma igreja só. E hoje é, né, a igreja do último anticristo, não é? A religião do último anticristo, o ecumenismo, que prepara o terreno para os eventos finais, cumprindo as profecias. Não é? Então, os perigos do ecumenismo, meus irmãos. Primeiro ponto, diluição da verdade. Esse é um dos perigos do ecumenismo, a diluição da verdade. Então, doutrinas claras, elas tornam-se secundárias, né? Então, doutrinas claras se tornam secundárias. Então, existem três requisitos que o Conselho Mundial de Igrejas, né, pede para que uma igreja possa se
associar, né? Se tornar membro. Né? Então, existe uma diluição da verdade. Doutrinas claras tornam-se secundárias. Deixe-me ver aqui, eu tenho um detalhe aqui maior sobre essas. Deixe-me ver aqui. Então, depois deste ponto, nós temos a substituição do Deus bíblico. Isso é um negócio muito grave, não é? O Deus único, o Deus de Israel, Yahvé, é trocado por um conceito filosófico trinitário, pós-bíblico, ligado àqueles concílios que a gente já falou para você. E depois nós temos ainda um outro perigo, que é a pressão para aceitar o batismo trinitário. Isso é um ponto muito forte. Né? O batismo bíblico, em todas as referências bíblicas, todos os batismos bíblicos que estão registrados em Atos e nas cartas de Paulo, foram realizados, sem exceção, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua ou Yehoshua Hamashia, o Messias. Não é? Nenhum batismo que os discípulos fizeram foi registrado em nome da Trindade, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Mas tudo na igreja, não deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Curas, milagres, não é? Até a descida do Espírito Santo, a gente pede que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo na fé cristã em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que batismo seria em nome da Trindade? É algo para a gente pensar, não é? Então, o outro ponto que nós temos aí é alianças com quem despreza a lei de Deus. Isso é muito sério. A gente deve amar a todos, tratar bem a todos, mas nós não podemos fazer uma aliança. Então, se você entra num sistema desse, não tem como você não se tornar uma coisa só, uma massa, né, de manobras. Então, é o princípio da comunidade, da unidade, acima da obediência. Né? Então, a obediência à palavra de Deus, aqueles pontos mais fortes, é tido como divisora, né? Isso vai causar divisão, então esquece isso. Vamos ficar no amor, na paz, na alegria, não é? Alegria e pronto. E assim nós estaremos juntos, nós estaremos cumprindo o que Jesus anunciou lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Mas foi isso que Jesus, de fato, ele anunciou lá em João capítulo 17? Não, claro que não foi isso. Não é? E aí nós temos uma imagem do guia ecumênico. Eu tenho um exemplar que eu comprei há muitos anos, né? Estudos da CNBB, a Comissão Nacional de Bispos no Brasil, né? E existem aí alguns requisitos, não é, que são postos, pelo menos 3 grandes requisitos para que alguém participe dessa união, não é, espiritual dentro do ecumenismo. Então, o primeiro requisito é confessar o Senhor Jesus como Deus e Salvador. Olha, isso é o que está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Então, confessar o Senhor Jesus como Deus e Salvador. Não como Filho de Deus e Salvador, como ensinam as Escrituras Sagradas. Por exemplo, João, na primeira carta, capítulo 4, verso 15, João, ele diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele é em Deus. Olha que coisa bonita essa. Né? Mas o ecumenismo tem como regra principal não considerar Jesus o Filho de Deus. Então, fere a Escritura. Tem que ser Deus Filho.
Deus e Salvador. O segundo requisito que está nesse manual, o guia ecumênico, aqui nessas marcações que você pode ver aqui, ó, que eu marquei, é aquilo que eu estou lendo aqui no outro slide. Então, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Apocalipse 14, 12, nos fala de um povo que guarda os mandamentos de Deus, que é perseverante e tem a fé de Jesus. Não é? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a gente lê que existe um único Deus, e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é? Porque Jesus se fez carne, o divino Filho de Deus se fez carne. E ele então tinha a natureza do seu pai e tinha também a natureza da sua mãe. Não é? Então, é isso que a palavra de Deus apresenta. E ele, evidentemente, só pode ser o nosso mediador porque ele é filho de Deus, feito carne. Exatamente. Mas é isso que dá a ele a condição de ser um mediador e de ser o nosso redentor, o nosso salvador e o nosso advogado único entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, 6, ele diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então a Bíblia fala um só Deus, vírgula, o Pai. E um só Senhor, vírgula, Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica, tá? E a terceira exigência do ecumenismo, que consta aí do manual, né? O Guia do Ecumenismo, número 21, já existem outros mais novos, né? É batizar em nome da Trindade. Então, a pessoa que é batizada em nome da Trindade, então ela não precisa se batizar de novo, não é? Por exemplo, um católico, ou então um presbiteriano, ou um batista, ou um adventista que é batizado em nome da Trindade, ele pode ser recebido pela Igreja Católica como um membro, porque já existe uma unidade entre eles, não é? E esse batismo é diferente do batismo bíblico. Alguém diz, ora, mas Mateus capítulo 28, verso 19, fala que Jesus deu uma ordem, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, eu conheço mais de 100 versões bíblicas, mais de 100 versões bíblicas do texto de Mateus 28, 19, dizendo, ide e fazei talmidim, ou discípulos, em meu nome. Em nome de Yeshua Hamashia. Mais de 100 versões, não é só uma ou duas ou três, mais de 100. Eu já encontrei em torno de 104 versões bíblicas de Mateus 28, 19. Entende? Então, é isso que a palavra de Deus apresenta. Então, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, verso 5. E depois a gente lê em Colossenses capítulo 3, verso 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, nós temos aí que a palavra de Deus apresenta em relação a aquilo que, deixe-me ver aqui o texto exato, irmãos, porque de repente eu posso citar aqui o texto um pouco diferente. Deixe-me ver aqui, que é Colossenses 3, verso 17. Colossenses 3, verso 17. É esse que eu acabei de ler. Tudo quanto fizermos, né, em palavras ou obras, né, tudo em nome do Senhor Jesus. Então, isso é um escrito do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus. Tá? Colossenses 3, verso 17. Louvado seja Deus por isso. Muito bem. O batismo em questão.
Então, o Novo Testamento mostra amplamente, Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 e muitas outras passagens, sempre, invariavelmente, sempre, sem nenhuma exceção, em nome do Senhor Jesus. Mas aí as igrejas que batizam em nome da Trindade, elas fizeram a doutrina com um único verso, e isso é proibido. Isso é proibido pelas normas bíblicas, não é? Isso é proibido. É preciso que haja vários textos, né? Então, o ecumenismo exige batismo na fórmula trinitária como condição de comunhão. Mateus 28:19 é o único verso usado e é um texto discutido, não é? Com versões apontando em meu nome. Mais de 100, eu já encontrei pelo menos 104 versões de Mateus 28:19 em meu nome, Jesus falando. Vão e façam talmidim, ou discípulos, em meu nome. E a pergunta, meu irmão, minha irmã, que fica é essa: é justo fazer disso requisito absoluto? Então, o ecumenismo exige que você seja batizado de uma forma diferente daquela que os discípulos batizavam. Então, é justo isso? A lei de Deus e as alianças, Êxodo 20, né? Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Depois, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. E por que domingo? E por que trindade? Então, muitos parceiros ecumênicos, não é? Ignoram o Deus único, rejeitam o sábado bíblico, creem na imortalidade da alma. E a pergunta que fica: é do agrado de Deus unir seu povo com quem despreza a sua lei? Hein, meu irmão? O ecumenismo defende a imortalidade da alma. As principais igrejas envolvidas no ecumenismo, né? A Igreja Católica, as igrejas ortodoxas e grande parte das igrejas históricas protestantes confessam em seus catecismos ou credos que, primeiro, a alma humana sobrevive à morte do corpo. Segundo, que há consciência após a morte. E o crente vai estar com Cristo logo após a morte. Ora, e por que então a ressurreição na volta de Jesus? Se a pessoa já está viva lá no céu. O discurso ecumênico costuma falar de os que já partiram e estão na presença de Deus. Comunhão dos santos no céu e na terra. Isso pressupõe, na maior parte das vezes, uma alma consciente e imortal, separada do corpo, e muitas vezes baseado numa parábola, a parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola, é proibido, não é? Pela hermenêutica, você fazer, por exemplo, uma doutrina usando apenas um verso, não é? Ou com base em uma única parábola, e parábola não serve de base para a doutrina. A Bíblia ensina que o homem é alma vivente, um ser inteiro, corpo, alma e espírito, não é? Então, nós fomos feitos, Gênesis 2:7 diz, do pó da terra, mais o fôlego de vida, o sopro de Deus, o espírito, então, pó mais fôlego igual a alma vivente. Então, nós somos alma vivente. Alma vivente menos o fôlego, quando a pessoa exala o último suspiro, então agora volta a ser pó. Entende? Na morte, o ser humano dorme ou deixa de estar consciente até a ressurreição. A imortalidade é um dom concedido na ressurreição e não algo inerente à alma. Tá? 1 Timóteo 6, 15, 16 diz que o único ser do universo que é imortal por essência é o eterno e único Deus. O próprio Jesus Cristo não era eterno, porque se ele fosse eterno ou imortal, ele não teria morrido. Mas hoje ele é imortal, depois que ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou e ele está sentado à direita do Eterno, não é? De onde ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. 1 Coríntios capítulo 15 todo fala sobre isso, não é? Que nós somos mortais.
Então, houve uma mudança de Deus em 1980 para a Igreja Adventista, por exemplo. Em 1980, em Dallas, nos Estados Unidos, na Conferência Geral, pela primeira vez numa Conferência Geral, então houve uma mudança de Deus. Então deixou de ser Yahvé e passou a ser a Trindade. As questões que se levantam. Houve troca do Deus de Israel por uma Trindade. E há como conciliar isso com a Bíblia? Quais foram as motivações? Fidelidade bíblica ou alinhamento com sistema religioso global e os seus benefícios? Qual teria sido, então, a razão, não é, disto? Vamos em frente. Então, meus irmãos, está aí, não é? O Papa Francisco, já falecido, ele disse que nenhuma igreja iria escapar do ecumenismo. Então, o povo de Deus, certamente, o remanescente, estará fora das igrejas. Não estará dentro das igrejas, mas fora das igrejas. Porque não é possível, não é, você ter esta uniformidade. Não é possível, porque isso sacrifica os preceitos do Eterno. Nessa imagem, você vê, por exemplo, a ONU e o Vaticano, as duas maiores lojas maçônicas do mundo, premiando o pastor Ganone Diop como sumo pontífice adventista. E vejam a palestra, né, que ele fez antes de receber o título, né? Construindo pontes. Então, pontífice tem a ver com isso, construindo pontes. O verdadeiro sumo pontífice é Cristo, porque é ele, Cristo, quem faz a ponte entre Deus, o único Deus, e os homens. É ele quem é o mediador único. Não existem dois advogados, não existem três advogados, mas apenas um, que é Cristo Jesus, homem, né? O divino Filho de Deus, feito homem e que foi ressuscitado e glorificado. Então, isso foi em torno de 2019, né? Que ele recebeu este prêmio. E aí a gente fica perguntando assim: o Papa, ele premia um inimigo, um adversário, uma pessoa que tem uma doutrina diferente? Ou é porque essas doutrinas estão muito mescladas hoje? É a pergunta que fica, não é? Então, essa união, ela é aprovada por Deus? Então, eu já mostrei num slide anterior, não é? 360, né, ou 365 igrejas, alguma coisa desse tipo, não é? Que fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas, não é? É um número desta ordem, depois eu posso ver. Deixa eu voltar aqui para ver este número, porque para eu não falar um número que não seja real, né? Então são cerca de 300, é isso mesmo, 365 igrejas membro do Concílio Mundial de Igrejas. E no arquivo X, www.arquivoxiasd.com, você tem toda a história, com todos os documentos de como foi esta mudança, né, para o Nisto Cremos, que pela primeira vez numa conferência geral se inseriu o dogma romano da Trindade como uma doutrina, não é? Então, quais foram essas motivações, não é, que aconteceram? A igreja fiel no fim, meu irmão, minha irmã, é nessa que eu e você devemos estar. Ela não será a mais popular, longe disso, como nunca foi a igreja de Deus e o remanescente de Deus. Pelo contrário, em cavernas, em covas, né? Nas sepulturas lá, as catacumbas de Roma, que eu visitei alguns anos atrás, não é? A igreja estava ali, estava em outros lugares, estava lá no norte da
Itália, né, os valdenses, e no sul da França, os albigenses ou os cátaros, sempre refugiados, escorraçados, perseguidos, mortos, martirizados aos montes, queimados vivos, os olhos furados. Deus tenha misericórdia. Então, a igreja fiel, no fim, meu irmão, minha irmã, não vai ser diferente da igreja fiel ao longo da história. Não será a mais popular, jamais. Não será a mais aplaudida, também não. E jamais será a mais convidada aos fóruns ecumênicos. Será a igreja que guarda os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 14, 12. Honra o Deus único Yahvé, ainda que passe como careta, como atrasada, o que for, não é? E ela confessa Yeshua como o único Senhor, nunca como o Deus Filho. Porque o apóstolo João diz que aquele que crê e confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse pertence a Deus, não é? E ela não vende a sua fé por mídia, espaço na mídia, status ou segurança institucional. Percebe? Então, nós temos aqui o cuidado, chamado bíblico, o chamado bíblico à separação. 2 Coríntios 6, de 14 a 17. Que comunhão tem a luz com as trevas, meu irmão, minha irmã? E o conselho de Deus a quem estiver em qualquer denominação que não aceita os mandamentos de Deus. Não, Deus falou lá em Êxodo 20, de 1 a 3, não terás outros deuses diante de mim, mas foi um equívoco. Na realidade, não tem outros deuses diante de nós três que formamos aqui uma trindade. Então Deus diz: sai dela, povo meu, né? Saia do meio deles e apartai-vos. Apocalipse, ou melhor, 2 Coríntios 6, de 14 a 17. Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu, né? E a aplicação que a gente faz, qual que é? É que essa igreja de Deus não chama para uma unidade sem verdade, chama para a santidade, para a distinção e a fidelidade. Nós estamos concluindo. Perguntas que ficam ao coração. Quem é o Deus que eu adoro? Né? Qual é o Deus que eu adoro? Yahvé ou a Trindade? O único Deus, o Deus único da Bíblia, Yahvé, ou o conceito moldado por concílios e o ecumenismo? O que governa a minha fé? É outra pergunta, não é, final. O que governa a minha fé? É a palavra de Deus inspirada ou o desejo de estar em paz com o sistema religioso? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a gente possa orar ao Eterno, dizendo: Senhor, livra-me da falsa unidade, seja ela qual for. Ajuda-me a ser fiel ao teu nome, à tua lei e ao teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua, Yehoshua, Hamashia, o Messias. Mesmo que isso custe aceitação humana. Essa deve ser a minha e a sua oração. O último slide da mensagem é um texto, né, da palavra de Deus que está no livro de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui, porque às vezes aqui some um pouco o texto. Deixa-me ver aqui. Apocalipse, vamos ler. Eu vou abrir aqui com vocês o texto para ler, porque está cobrindo aqui uma parte. Apocalipse, vamos abrir. Você que tem sua Bíblia também, abra. Está em Apocalipse 17. Deixa-me ver aqui, que cobriu aqui. Apocalipse 17, verso
Não é. Como é que eu tiro aqui essa parte? É porque tem aqui uma tarja que eu preciso tirar, Rose, aqui. Não. Deixe-me ver aqui. Me perdoem, esta passagem. Deixe-me ver aqui. Eu já tenho aqui, por bondade. Desculpem. A passagem que nós queremos ler é a seguinte, é a última passagem. Apocalipse 15, desculpem, versos 2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Essa mensagem que Deus dirige que seja para você e para mim também, que a gente seja esse povo fiel, remanescente, não é? E que vai estar em breve, não é? Ali diante do mar de vidro, e que estavam junto do mar de vidro e tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. Que seja essa a sua sorte e a minha sorte também. Mas para isso nós precisamos decidir hoje de que lado nós vamos ficar. Aqui temos o quadro com as 18 emissoras de rádio que está sendo anunciada a palavra do Eterno. É o programa A Voz e a Verdade. Nós falamos diariamente para 18 emissoras de rádio, para o Brasil e para o mundo, através da internet. E que o Eterno esteja com você e comigo também, com nossas famílias também. Compartilhe este link deste vídeo para todos os seus amigos, para toda a sua lista. Faça a sua parte. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se e clique no sininho e marque todas as notificações para que você receba todos os avisos das próximas publicações, dos próximos vídeos, das próximas lives. Que o Eterno esteja com você e esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um abraço fraternal e um beijo no coração. Que Deus esteja com você e esteja comigo também. Amém? Aleluias.